curioso como as coisas se desdobram no momento atual que a gente vive da sociedade. É tudo muito relativo, ao contrário dos movimentos que surgiram lá pelos anos 1800 e 1900, chamado Iluminismo, onde se tinha por mais autoestima o racionalismo, as ideias de Rousseau, as ideias de Kant e tudo mais, e Montesquieu, onde se acreditava que havia sim uma verdade, ou, claro, a verdade maior, mas também segmentos de verdade, seja no campo da moral, seja no campo da ética. E é curioso porque com o passar da modernidade para a contemporaneidade, principalmente após a Segunda Guerra, onde os direitos humanos eles afluíram, e isso é bastante positivo, a meu ver, mas trouxe também o que se acreditou ser uma precaução acerca de eventuais tiranias que voltassem a emergir. Na verdade, se provou, normalmente eu digo, não os direitos humanos em si, mas uma vertente derivada desse movimento, que é o relativismo, se provou como algo extremamente pernicioso à sociedade contemporânea. E eu digo isso porque a ausência de um conceito que se possa ser considerado como verdade, a ausência da verdade, como disse C.S. Lewis, é meramente teórica, é figurativa, imaginativa. Não é possível viver num mundo onde é possível trabalhar na eloquência, é possível falar, pensar e pretender viver num mundo onde a verdade não é não é uma coisa que se possa escorar, mas ao passo que é possível falar e pensar a respeito de um mundo relativista, não é possível se viver dessa forma. Então, um exemplo bastante singelo. Pode dizer que não há uma verdade, que tudo é válido, desde que, claro, se preserve. Não vou nem dizer que se preserve a dignidade humana, porque até isso os relativistas tentam minar. Mas é possível se dizer que tudo é relativo, que não existe uma verdade, mas que não existe uma moral absoluta, mas que existe ali variações de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, mas basta você ver que essa mesma pessoa que diz ser relativista, ao ser afligida de qualquer forma que seja, no campo moral, ao ser passada para trás em alguma situação ou circunstância, ela vai imediatamente reivindicar os seus direitos, é dizer que aquilo está errado e por aí vai. Então, eu acredito sinceramente e sigo o pensamento de C.S. Lewis nesse ponto, de que existe sim uma moral inata a cada ser humano, independente de religião, independente de acreditar ou não, existe uma moral inata. É difícil se pensar em algumas situações que não sejam válidas no mundo inteiro. O assassinato premeditado de uma criança, por exemplo, é difícil se encontrar, apesar de que eu não duvido que pelas condições atuais da sociedade atual exista quem defenda uma atrocidade tal, mas no sentido universal da coisa, é difícil se defender uma ideia atroz como essa. Então, existe uma moral inata. E se existe uma moral inata, existe uma verdade. Claro, aqui, quando eu me refiro a uma verdade, me refiro a uma verdade transcendente. Mas existem também verdades
mundanas. Eu sou cristão, vou me permitir utilizar a expressão. Então, a verdade, ela deve haver, deve existir, e caso contrário, o mundo ele entraria em colapso se vivêssemos de acordo com os relativistas, apesar de que essa ideia relativista já colapsou bastante a sociedade moderna, as famílias, e prova disso é a sociedade brasileira, uma das sociedades, um dos países mais violentos do mundo. Então fica aí essa breve reflexão que eu acredito ser pertinente ao momento atual das coisas.